Olá, minhas amigas, meus amigos. Aqui é o professor Luciano Favar. Estamos aqui para gravar conteúdo em exercício de direitos humanos para delegado da Polícia Civil do Pará. O conteúdo que nós temos lá, os 7 tópicos que nós temos, nós vamos tratar 6 aqui, trabalhar 6 deles. O primeiro é a Constituição da República Federativa do Brasil, e essa, obviamente, ele está querendo saber mais especificamente do direito constitucional. Então nós vamos tratar aqui especificamente dos direitos humanos. Eventualmente nós vamos tratar alguns dispositivos da Constituição. Trabalharemos em 6 blocos. Cada bloco, provavelmente a gente vai abordar um tema, mas pode ser que um tema, a depender da extensão dele, ele passe para um outro bloco. Tá bom? Desde já coloco à disposição, por alguma dúvida que ficar aqui nos nossos vídeos, vou aqui anotar meu e-mail. Não, vou deixar o e-mail para anotar daqui a pouco, porque aí dá um pouquinho de suspense e se acompanha um pouco a nossa aula, tá? O primeiro tópico que nós vamos iniciar a nossa aula é um muito cobrado em prova, que é o que trata da natureza jurídica da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Então a gente vai falar disso, esse é o primeiro tópico muito cobrado, e aqui sim eles já cobram um artigo da Constituição. Nossa proposta é resolver questões, mas eventualmente tem que passar por alguma parte de conteúdo. Então, falar, professor, está passando aqui muito conteúdo, é necessário. Vou colocar alguns esquemas, fazer uma coisa mais voltada, mais focada para o teu concurso. Este é o tópico que eu reputo, dos 6 tópicos, um dos mais cobrados em prova, e o outro mais cobrado em prova é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente vai iniciar por esses conteúdos. E depois, o terceiro tópico mais cobrado é o que fala da teoria geral dos direitos humanos. Se você se dedicar a esses 3 grandes tópicos lá dos 6, eu falo, é um bom custo-benefício, vale a pena, tá bom? Então vamos ali, sem maiores delongas, vamos começar. Eu jogo a primeira questão para nós, veja que ele fala em normas internacionais sobre direitos humanos. O Tratado Internacional de Direitos Humanos é uma norma internacional, não apenas, nós temos os costumes, nós temos os princípios gerais de direito. Então, nesse momento, eu vou falar dos tratados internacionais de direitos humanos. Em algum momento eu volto para falar, de repente, de outras normas, tá bom? É isso. Primeira questãozinha que eu trago é de alternativa, mas a maioria das questões que a gente vai resolver é questões de certo e errado, para a gente ganhar um pouco de celeridade no nosso conteúdo, fica mais fácil de passar o conteúdo. Então a primeira questão que eu trago, ela fala assim, no Brasil, após a promulgação da emenda Constitucional 45 de 2004, os tratados relativos aos direitos humanos aprovados na forma prevista são equivalentes às o quê? Aí ele fala leis complementares, emendas constitucionais, leis ordinárias, garantias individuais e coletivas e normas de direito fundamental. Venha comigo, quando ele trata desta famosa emenda 45 de 2004, se você começou a estudar agora ou se formou recentemente, talvez para você não é tão famosa, mas eu, quando acabei o curso de Direito, no ano de 2005, ela estava lá, tinha um ano praticamente dela em vigor, dela ter sido promulgada, e ela trouxe muitas alterações na Constituição. Esta emenda 45 foi a que fez a reforma. Por ela foi feita a reforma do Poder Judiciário. Por ela se criou o CNJ, se criou o CNMP, enfim, se extinguiu tribunais no Brasil. Lá em São Paulo nós tínhamos, por exemplo, o TAC e o TACRIM, que era o Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Alçada Criminal, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles foram extintos. Bom, onde eu quero chegar? Esta famosa emenda constitucional, ela também acabou por inserir alguns dispositivos voltados à proteção dos direitos humanos. Um desses dispositivos foi o famoso também artigo 5º, parágrafo 3º. Põe aí para nós na tela. Então, vamos anotar. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Então, este parágrafo ele foi inserido por esta emenda constitucional. Muito bem? E aí, ele fala assim, no Brasil, após a promulgação da emenda, os tratados relativos aos direitos humanos aprovados na forma prevista. Quando ele fala forma prevista, o que ele se refere? Na forma prevista na Constituição. A única forma prevista na Constituição é que os tratados terão status de, ou serão equivalentes, como ele coloca, serão equivalentes às emendas constitucionais. Perfeito. Tá aí a resposta, eu volto nessa questão daqui a pouquinho, porque agora eu quero tratar com vocês esse famoso iter de incorporação dos tratados. Se você já foi meu aluno, já viu ministrar essa aula, eu sempre coloco esse, vamos falar assim, fluxograma. Os tratados
internacionais, tinha um professor meu que até falava que tratado internacional é pleonasmo, porque todo tratado é de âmbito internacional. Bom, fato é que os tratados, eles são negociados, geralmente por diplomatas, são adotados, que é uma aprovação que se faz dele, e posteriormente são assinados. A simples assinatura de um tratado, ele não leva à entrada em vigor desse tratado no âmbito internacional. É necessário que esse tratado tenha a aprovação do Congresso Nacional. Enfim, estou falando isso no caso do Brasil, obviamente, de outros países tem que ver lá. De repente, nos Estados Unidos é só aprovação do Senado. Aqui nós estamos falando que no Brasil tem que ter a aprovação do Congresso, conforme está previsto no artigo 49, inciso 1º da Constituição. Depois que o Congresso ele aprovou esse tratado, aí sim o presidente pode fazer a chamada ratificação. Então veja que é o iter, palavra iter, não tem lá do direito penal, iter criminis. Então fases do crime aqui são as fases de incorporação de um tratado. Então, só depois que o Congresso aprova, e que fique bem claro, se o Congresso rejeitar, o presidente não pode ratificar. Tá? Então, aí o presidente pode fazer a ratificação. O que é ratificar? Ratificar nada mais é do que confirmar aquela assinatura. Enfim, isso é um modo de como os tratados entram em vigor no direito internacional. Para que ele entre em vigor no direito interno, depois, aqui no Brasil, depois que o presidente ratifica, ele tem que ainda promulgar esse tratado mediante um decreto presidencial. Então essas são as fases internas e internacionais. Duas internas, que é a aprovação no Congresso e o decreto lá no final, e duas internacionais, que é a assinatura e a ratificação. Só para relembrar uma coisa aqui, não são apenas essas formas que tem. Quer dizer que todo tratado tem que ser assinado e ratificado? Não. De repente, a forma de ele entrar em vigor internacionalmente não é pela ratificação, é pela chamada troca dos instrumentos constitutivos. Mas isso não vem ao caso, estou querendo apenas aqui exemplificar. Fato é que todo tratado de direitos humanos, que é o nosso foco aqui, ele tem que passar, depois que ele foi lá celebrado, que ele foi assinado, ele tem que ser aprovado no Congresso e o presidente vai ter que fazer depois a ratificação e depois, na sequência, o decreto promulgando esse tratado perante um decreto, mediante, melhor dizendo, um decreto presidencial. Bom, até aqui esse é o iter de incorporação. Avancemos. Aí, como falava, o artigo 5º, parágrafo 3º. Antes, eu quero ler com vocês o artigo 5º, parágrafo 2º. Eu vou voltar nesse artigo, provavelmente lá no 4º, 5º bloco eu vou tratar dele, porque desse artigo você extrai uma característica dos direitos humanos. Mas aqui para nós ele fala o seguinte, o que nos importa. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, quando foi promulgada a Constituição Federal, em 88, esse artigo já estava lá, ele é originário. Aí ficava-se muita discussão, será que então os tratados internacionais de direitos humanos têm um status maior do que uma lei ordinária, que são comuns aos demais tratados? Porque afinal, diz o artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros que decorram nos tratados internacionais que o Brasil faça parte. Bom, essa discussão foi levada ao Supremo, mas não teve uma solução, ou o Supremo assim não entendeu. Foi então que aí veio, em 2004, a famosa, como eu falei, coloque na tela para nós, Emenda 45, que trouxe esse artigo 5º, parágrafo 3º. Por esta emenda constitucional, aí está escrito, agora está bem frisado, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então esse dispositivo não é um dispositivo originário. Volte comigo o slide, olha ali. Então esse tratado, se for de direitos humanos e ele for aprovado quando passar no Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, esse tratado, quando chegar ao final desse iter, desse caminho, esse tratado terá status então, ou equivalência de emenda constitucional. E é exatamente isso que falava na questão número 1, que ele diz que no Brasil, após a promulgação da emenda 45, os tratados relativos aos direitos humanos aprovados na forma prevista. Na forma prevista onde? No texto constitucional. A forma prevista no texto constitucional é o da emenda constitucionais. Muito bem. Então é isso. Opa, voltei a trazer ela aqui para nós, para ficar bem fechado. Emendas constitucionais é a questão número 1. Perfeito? Bom, esse artigo está cansado de saber. Vamos para a questão número 2.
Então, a resposta da 1 ficou letra B de bola. 2. A República Federativa do Brasil celebrou o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. A respeito da incorporação desse tratado à ordem jurídica interna, é correto afirmar, considerando a sistemática estabelecida na Constituição da República, que ele equivalerá. Bom, venha comigo aqui. Aqui é uma questãozinha da FGV, você vê que a primeira foi do CESP, aí pode até ficar uma pergunta, professor, mas a banca lá é a AOCP. Pois é, ela não tem assim tanta questões de direitos humanos. As que a gente encontrou e que vamos colocar aqui para vocês é voltada talvez mais lá para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente pegou aqui variadas bancas para você ver como que se é cobrado, você vai ver que o assunto é muito parecido. Então a gente vai fazer questões aqui do CESP, da FGV, certo e errado do CESP, vamos fazer também FCC, VUNESP, enfim, dá um panorama aí de várias bancas, obviamente sempre voltando de acordo com o teu edital, e aí imaginando, né, pensamos sempre que a OCP, das questões que a gente já tem, que viu ela aplicar, a gente imagina como que ela poderia aplicar. Essa questãozinha aqui, a FGV cobrou essa questão, aplicando, salvo engano, para procurador do município de Salvador. E ela falou então assim, olha, a respeito da incorporação desses tratados à ordem jurídica interna, é correto afirmar considerando o que está previsto na Constituição. Então ele está querendo saber de novo o artigo 5º, parágrafo 3º. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º diz o quê? Que os tratados de direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso, então, nas duas casas, em 2 turnos e por 3/5 dos respectivos membros, terão status de emenda. Então, venha comigo. Se é um tratado de direitos humanos, venha comigo não, venha para o slide, isso. Se é um tratado de direitos humanos, ele equivalerá sempre à lei ordinária? Não. Ele equivalerá sempre à lei complementar? Não. Ele equivalerá sempre à emenda constitucional? Epa, vamos deixar um ponto de interrogação aqui? Aí a letra D diz, ele equivalerá à emenda constitucional se cada casa do Congresso aprová-la em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos. Veja que ele colocou uma condicionante aqui. Agora sim, ó. Professor, mas espera aí, a sistemática estabelecida na Constituição sempre será emenda. Não sempre será emenda, não. A Constituição é muito clara ao afirmar que tem uma condicionante. Na verdade, tem 3 condicionantes. Uma delas é meio óbvio, porque o nosso sistema ele é bicameral. Não tem como ser aprovado uma lei ou um tratado em apenas uma das casas. Então, mas é uma condicionante. Aprovado nas 2 casas. Em 2 turnos, segunda condicionante, terceira condicionante, por 3/5 dos votos respectivos membros. Isso em 2 turnos, nas 2 casas. Então são 3 condicionantes, uma ligada à outra, e. Então não é sempre a emenda constitucional. Por quê? Senão você vai falar assim, olha, se for aprovado em turno único, também é emenda, só porque tratar direitos humanos. Não. E daqui a pouco eu vou falar da teoria do duplo estatuto que o Supremo assim entendeu. Mas voltemos para a questão. Então a letra C não pode ser, porque não é sempre, porque tem 3 condicionantes. Então a resposta vai ficar a letra D. A emenda constitucional, se cada casa do Congresso aprová-la, em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros. Perfeito. Agora, o problema é que a letra E também não está totalmente errada, minha amiga. Não está totalmente errado, meu amigo. Eu peço que você fique bastante atento a isso na prova. Diz que será equivalente à emenda se cada casa do Congresso aprová-la em 2 turnos por 2/3 dos votos respectivos membros. Então, na verdade, se a aprovação se der em 2/3, também estará aprovado. Olha, faça uma conta aí na sua calculadora. Pare o vídeo e vá fazer essa continha, rapidinho. Vamos fazer conta porque nós aqui não temos a familiaridade com conta. De repente você é uma exceção, mas você divide 3 por 5 e divide 2 por 3. Vê qual que é maior. Você vai ver que 2 por 3 é maior do que 3 por 5. 3 por 5 deve dar 0,60, que é 3/5, então dá 0,60% do Congresso. E 2/3 dá 0,6666. Perfeito. Então, se esse tratado de direitos humanos ele for aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 2/3, ele também terá status de emenda constitucional. Aqui, a FGV, ela quis cobrar nos termos exatos da Constituição, e aí a resposta foi a letra D. A letra E não está incorreta. É que, vote comigo, como ele falou, considerando a sistemática estabelecida na Constituição, sem dúvida a letra D. Até porque a letra E você poderia falar assim, só vai ter status de emenda se for aprovado acima de 2/3. Não está escrito isso também aqui, mas poderia ter essa interpretação. Então a resposta correta aqui ficou a letra D de dado, mas quero te alertar, hein? Já cobraram isso numa prova para juiz de direito do TJ do Rio Grande do Sul. Exatamente, colocaram os tratados de direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 2/3 dos respectivos membros, terão status de emenda.
Então, se for em 2/3, é mais do que 3/5. Olha, por gentileza, não tenha essa dúvida, só para fechar essa questão. Quórum de 3/5 é o quórum mínimo. Até vi uma questão da FCC, nem sei se vai estar aqui, em que ela falava bem isso. Olha, um tratado de direitos humanos foi aprovado por quórum mínimo. Veja, exige isso. Ah, mas porque não está escrito na Constituição que é quórum mínimo. Não, mas todo quórum é o mínimo. Não vai colocar o quórum máximo, porque o quórum máximo é sempre a totalidade. Tá bom? Então não confunda. Como ela pediu aqui na 2 a sistemática estabelecida na Constituição, ele quis saber o texto constitucional mesmo. Bom, e aí vamos àquilo que eu acabei de falar, falar um pouco da teoria do duplo estatuto, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejam aí que nessa tabela nós temos 2 vezes a palavra direitos humanos, correto? Nós temos ali na linha 1 e na linha 2. Então a linha 1 ela fala que terá status de emenda constitucional o Tratado de Direitos Humanos aprovado por um quórum de 3/5 e 2 turnos em cada casa. Então isso é o que está lá na forma devida na Constituição, na forma prevista na Constituição. Bom, mas tem outros direitos humanos também. De acordo com a segunda linha, esses tratados de direitos humanos terão status de norma supralegal e infraconstitucional se eles forem aprovados por um quórum que é inferior a 3/5 ou em turno único. O quórum inferior ao do artigo 5º, parágrafo 3º, que é a linha de cima, e aí eles terão status de emenda constitucional. Essa aqui é a famosa chamada teoria do duplo estatuto, que foi entendimento do Supremo Tribunal Federal. Venham comigo, olha, cuidado, teoria do duplo estatuto do entendimento do STF. O que ele falou? Se for um tratado aprovado de acordo na forma prevista no artigo 5º, parágrafo 3º, esse tratado terá status de emenda constitucional. Perfeito. Então, siga aquele tratado, siga o que está lá na Constituição e boa. Agora, se for um tratado que não tem aquele status, o que o Supremo entendeu? Apesar de ser uma norma de grande relevância, ela não pode ter status de emenda constitucional, porque não foi aprovado por aquele rito. Então não vai ter status de emenda, mas também não vai ser equiparada à lei ordinária. Por quê? Volte para o slide. Se for um tratado que trate de outros assuntos, que não de direitos humanos, esse tratado terá status de lei ordinária e infraconstitucional. Mas como ele é de direitos humanos, ele não pode ter o mesmo status de lei ordinária. Foi então que o Supremo, fazendo uma reanálise do que a gente chama lá da pirâmide do Hans Kelsen, ele entendeu, no caso do Pacto de São José da Costa Rica, em especial nesses 2 casos aqui, um habeas corpus, um recurso extraordinário, que lá no topo da Constituição estão lá a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados de direitos humanos. Perfeito, então acrescentou ali. Detalhe, os tratados de direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. 3/5, 2 turnos em cada caso. Se for um tratado que não é de direitos humanos, ele vai estar aqui, né, junto com as leis ordinárias, é o que está aqui na tabelinha, leis ordinárias. Perfeito. Agora, se for um tratado que for aprovado por um quórum inferior do artigo 5º, parágrafo 3º, ou em turno único, esse tratado não terá status de emenda constitucional nem de lei ordinária, ele terá status de norma supralegal. E como nós colocamos lá no slide anterior, é infraconstitucional. Por que é infraconstitucional? Abaixo da Constituição e acima das leis. Enfim, este é o resumo da hierarquização das normas, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, da teoria do duplo estatuto. Avancemos, questão número 13. Agora vamos ganhar celeridade aqui, porque a gente fez poucas questões ainda. O assunto é um pouco extenso, mas a gente vai agora fechar, se tudo der certo aqui, até a 15ª nesse bloco. Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo hierárquico constitucional ou legal. Epa, peraí, constitucional ok. Por que constitucional? De emenda constitucional é hierárquico constitucional, mesma coisa, está lá no topo. Constitucional, tratado de direitos humanos, então tá certo. Agora, legal? Legal não, minha amiga. Legal não, meu amigo. É supralegal. Lembra o que eu acabei de falar? Não tem... ele colocou que foi bem claro. Os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo hierárquico constitucional ou legal. Constitucional, ok. Legal, não. Supralegal. Acima das leis ordinárias. Porque legal só se for um assunto que não é de direitos humanos. Então, volte para a tela. Número 3, questãozinha aplicada na PRF, falsa. 4. Todos os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos são incluídos no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional. Professor, todos os tratados que versem sobre direitos humanos? Não. Como assim todos os tratados?
Olha, de novo, vamos fazer um ping-pong aqui agora. Cuidado, não generaliza. Essa questão 4 é muito parecida com a 5 que nós vamos fazer no próximo slide. Todas elas generalizando, não. Todos os tratados que versam sobre direitos humanos, não. Só os tratados que forem aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos por 3/5, para ter força de norma constitucional. Muito bem? De novo, hein? Emenda constitucional é uma norma constitucional. Tem as normas constitucionais originárias e as derivadas, que são as emendas constitucionais. Então, cuidado, algum aluno até se perde. Porque um tratado de direitos humanos ele não tem como ser norma constitucional. Sim. Se ele for aprovado em cada caso do Congresso 2 turnos por 3/5, ele terá status de norma constitucional. Que a emenda constitucional é uma norma. Então, voltemos lá. Mas o erro da 4 é falar o quê? Que todos os tratados? Não. Somente se ele for aprovado em 2 casas, em 2 turnos, por, no mínimo, 3/5. Bom, então a número 4 está falsa. Vamos fechar aqui a 3, o erro é aquilo ali. Vamos ao número 5. Mesmo problema. A Constituição estipula que equivalem às emendas constitucionais todos os tratados internacionais que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos e por 3/5 dos votos respectivos membros. Professor, mas aqui está certo o quórum, aqui está certa a quantidade de turnos, aqui está certa a quantidade de casa. Pois é, mas são todos os tratados internacionais? Não. Aqui ele está generalizando, essa questão ficou até pior que a anterior. Aqui ele está generalizando no que tange aos tratados internacionais. Nanani, não. Só os tratados internacionais de direitos humanos. Então, cuidado, minha amiga, cuidado. Quem faz aí questões do SESP, ele é danado para cobrar, generalizar onde tem que especificar. E a OCP pode ser assim também. Você não pode cair nesses peguinhas, tá bom? Então, feche comigo lá na 5. A 5 ficou o quê? Falsa, porque ele falou todos os tratados. Vamos ao número 6. Os tratados de direitos humanos, ainda que aprovados apenas no Congresso, apenas no Senado, em 2 turnos por maioria qualificada, equiparam seus emendas. Bom, já que está fácil demais, apenas o Senado está falso, porque precisa das 2 casas. De fato, 3/5 é uma maioria qualificada. Você tem a maioria relativa, a maioria absoluta e a maioria qualificada. Mas também você não pode dizer que apenas 3/5 é uma maioria qualificada. 2/3 é outra maioria qualificada. Então, poderia ter um outro erro aqui. Mas o maior erro que está ali é dizer apenas no Senado Federal. 7. Os tratados internacionais de direitos humanos podem ingressar no ordenamento jurídico nacional com estatuto, status ou estatuto é a mesma coisa, tá? Por isso que é a teoria do duplo estatuto. Vamos lá. Os tratados internacionais de direitos humanos podem ingressar no ordenamento jurídico nacional com estatuto de norma constitucional, desde que sejam aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros. Vamos entender? Os tratados de direitos humanos? Isso. Eles podem ingressar? Pode. Quando? Se eles forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5. Agora está correto, professor. Perfeito. Então não generalizou essa questão. Foi específico que é de direitos humanos, ele trouxe que podem ser aprovados, não é que serão aprovados. Muito bem. Então, número 7, verdadeiro. 8. Nos termos da jurisprudência do Supremo, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados antes da reforma constitucional promovida pela emenda têm força de lei ordinária e os aprovados depois da referida emenda têm força sempre de norma supralegal. Essa 8, acho que faltou uma explicação, eu vou fazer ela então agora. Vejamos. Quando a emenda constitucional vem em 45, ela de 2004, ela faz um marco, então, na Constituição, em relação a esse assunto. Porque os tratados que vieram antes dela, como exemplo, o Pacto do São José da Costa Rica, que não vai ser cobrado na sua prova, mas é bom que você saiba esse assunto, esse tratado ele não tinha sido aprovado no Congresso em 2 turnos, em cada casa, ou 2 casas até foi, mas não foi em 2 turnos, foi em turno único. E o quórum pode até ser que não tenha sido um quórum de 3/5. Bom, onde eu quero chegar? Se esse tratado de direitos humanos não foi aprovado por esse quórum ou por turno único, ele não terá status de emenda, correto? Então, o que ficou esse marco que eu quero dizer? Os tratados que vieram antes da entrada em vigor da emenda 45 de 2004, eles têm status de norma o quê? Supralegal, Tratado de Direitos Humanos, não esqueça. Os tratados de direitos humanos terão um status de norma o quê? Supralegal. E os depois da referida emenda, eles terão status de quê? Sempre de emenda constitucional? Não, de novo, não se esqueça. Eles só terão status de emenda se aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5. Se. Então veja, um tratado de direitos humanos hoje, ele pode ser aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos, mas por um quórum inferior a 3/5? Pode.
E se ele for, ele terá status de emenda constitucional? Não. Ele terá status de norma o quê? Supralegal. Então, resumindo, supralegal, os tratados podem ser antes, de direitos humanos, podem ser antes ou podem ser depois. Emenda constitucional, só os tratados aprovados depois da reforma, porque eles vão seguir o rito lá previsto na Constituição, ou pelo menos podem seguir o rito lá previsto. E aí o que fala a questão número 8? Volte com ela. Nos termos da jurisprudência do Supremo, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados antes da reforma, promovida pela emenda, têm força de lei ordinária. Não. Lei ordinária não tem mais. Volte lá para o slide. Não tem tratado de direitos humanos que tem força de lei ordinária. Ou ele tem status de norma supralegal ou emenda. Então, por si só, a questão 8 já estaria errada. Lei ordinária não tem como. Se é de direitos humanos, não há que falar em lei ordinária. Aí ele fala, e os aprovados depois da referida emenda têm força sempre de norma supralegal. O erro que está na palavra sempre, porque ele pode ser norma supralegal ou emenda constitucional. Se seguir o rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, emenda. Se não seguir aquele rito, norma supralegal. Muito bem? Então tem dois erros, tá? Aqui não é lei ordinária, aqui é supralegal. Vamos lá, questão número 9. Por decisão do Supremo, os costumes e tratados de direitos humanos adotados pelo Brasil antes da edição da emenda 45 de 2003, adquiriram no direito brasileiro estatuto de norma supralegal. Eu estou demorando até para ler ela, porque é inacreditável o que o examinador faz, né? Ele colocou, ao invés de colocar 45 de 2004, ele colocou 45 de 2003. Ah, professor, isso é um erro? A emenda, veja que até essa questão que é aplicada pela própria banca é 2004. Foi final de 2004. Mas, se não fosse esse o problema, o erro maior dessa questão é dizer, por decisão do Supremo, os costumes e tratados. Não, costume não. O que o Supremo entendeu foi em relação aos tratados de direitos humanos. Então, a número 9, ela está falsa. E aqui não é erro do professor, viu? Esse 2003 aqui não. Tanto pelos costumes e quanto pelo ano. Professor, mas não entendi. Pois é, lembra quando eu comecei a aula dizendo que o tópico fala em normas jurídicas de direito internacional, normas internacionais? O costume é uma outra norma internacional. Assim como os princípios gerais de direito são outras normas. Aqui os tratados também são. Qual a diferença entre um tratado e um costume, basicamente? O tratado ele é escrito, então ele segue um rito lá de incorporação, e o costume ele não é escrito, o costume ele é verbal. Então, resumindo, o que o Supremo deu, a decisão que o Supremo deu em relação à teoria do duplo estatuto, ela não se aplica aos costumes, aplica-se apenas aos tratados, uma fonte escrita, portanto, de direito internacional. Número 9, gabarito falso. 10. De acordo com a jurisprudência do Supremo, desde 88, os tratados sobre direitos humanos podem ser incorporados ao ordenamento jurídico nacional com força de emenda constitucional. Desde 88, não. Só vai poder ser a partir da emenda 45 de 2004, quando é introduzido de novo, repito, o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal, que é aquele que a gente já leu várias vezes ali. Então, não é desde 88, não. Tá? Falso a número 10 também. Próxima questãozinha. 11. O presidente da República celebrou o tratado internacional no qual os estados celebrantes se comprometiam a oferecer condições adequadas no ambiente prisional às mulheres grávidas que se encontrassem presas. Esse tratado foi aprovado pelas casas do Congresso e regularmente promulgado na ordem jurídica interna. À luz da sistemática constitucional, o tratado internacional assim aprovado é equivalente. Vamos lá. Diz que foi aprovado em cada casa do Congresso e regularmente promulgado. Vamos ver. Esse tratado ele terá status de norma infralegal. Infralegal é abaixo da lei. Veja, não tem como ser infralegal. Nessa tabelinha, o máximo que tem é lei ordinária. Então não tem como ser infralegal. Ah, professor, vou voltar aqui um pouquinho. Mas o tratado, ele é aprovado por decreto presidencial. E um decreto, ele está abaixo da lei. Portanto, tem status de infralegal. Não. Esse decreto é só para promulgar o texto do tratado. Só para dizer que aquele tratado, que já foi aprovado pelo Congresso, ratificado pelo presidente, para dizer que ele vai entrar em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, para dar publicidade a ele. Então, não há que se falar isso. Voltemos lá então. Ato infralegal, falso. Justamente ele fala, pois sua promulgação na ordem interna se dá por meio de decreto. Falso. Terá status de lei ordinária? Não.
Tratado de Direitos Humanos, que é o caso aqui, ele se refere à proteção das mulheres grávidas, não há que se falar em lei ordinária. Ou ele vai ser emenda constitucional ou vai ser supralegal. Aí ele falou, ato nulo, pois somente o Senado possui competência para aprovar tratado internacional. Errado, que são as duas casas. Letra E, vamos pular D. Lei complementar também, porque não há, essa questão estava muito fácil aplicada pela FGV. Por quê? Porque não há tratado que tem status de lei complementar. Até há discussão sobre isso, alguns até falam que seriam os tratados de direito tributário, poderiam até ter ali vamos falar, uma hierarquia de lei complementar. Mas não vem ao caso aqui que o nosso foco é direitos humanos. Direitos humanos não pode ser. Então ficou a resposta, letra D, a emenda constitucional, desde que aprovada em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, dos membros das casas. Perfeito? Então tá as condicionantes ali, corretíssimo. Resposta número 11, letra D. Tá, para a gente não se estender muito nesse bloco, as questões sobre esse assunto aqui ainda que faltam, a gente finaliza no bloco anterior, no início do bloco anterior. Até já!